Boa noite, pessoal, de novo. Então, quanto tempo, né? Quanto Um tempo tempo, né? foi. Boa noite, professora. Pouquinho? Bastante, ó. Nós tivemos aquele problema, eu tive aquele problema numa quarta-feira, depois nós tivemos terça-feira aquela aula das apresentações. Vocês ficaram muito tristes? Queria fazer uma avaliação rápida com vocês. Não, triste não. Não? Como é que foi E para vocês as críticas, comentários, sugestões? as críticas são feitas para a gente melhorar, né? Com Às vezes elas são um pouco certeza. mais severas do que a gente pretende, mas isso é a vida. Do que a gente pretende ou do que a gente imagina do que ia receber? É porque a gente pretende, porque a gente está aqui para aprender. Obviamente, é quase certo que assim, a gente tem que evitar o erro, né? Mas o erro acabou ocorrendo, seja por nervosismo, seja pelo qual motivo for É. o erro técnico, seja lá qual for o erro, acontece. Então a gente espera que a crítica ela venha de uma forma mais, acho que um pouquinho mais calma, assim, não muito severa. Se é que a senhora me entende. Eu estou entendendo. Gente, infelizmente, porque eu queria muito que vocês assistissem a apresentação de novo de vocês. Eu não sei o que aconteceu, não gravou aquele dia. Eu raramente tenho problema de gravação, mas aquele dia, porque eu queria que vocês ouvissem. Uma das críticas, que talvez seja a crítica mais severa, né? Foi em razão da quantidade de erros de concordância, gramaticais que foram cometidos. Não, alguns grupos mais, outros menos. É claro que às vezes a gente constrói, acho que até nós, professores, né? Às vezes a gente constrói uma frase muito longa, que o sujeito e o verbo ficam muito distantes, e aí pode ser que a gente se enrole. Mas é que foi muito. Então, acho que talvez a veemência da crítica tenha sido em razão disso, né? Porque. E aí o nervosismo, como o Marcos apontou bem, às vezes agrava o problema, tá? Então, infelizmente, vocês não puderam assistir de novo, mas eu peço que vocês fiquem atentos. Eu queria falar com vocês, então, eu acho que eu já disse, né? O pitch foi adiado para o dia 18, né? Então, a gente ganhou um tempo maior de preparação, e vai ser muito bom para nós. E vocês participaram da Semana Científica? Boa noite, Karine. Vocês participaram da Semana Científica? Como é que foi? Esse tempo que nós ficamos longe. Gente, Eu vamos acabei abrir essas perdendo o prazo de câmeras. inscrição. Desculpa, Marcos, desculpa. Vamos abrir essas Beleza. câmeras aí, ô Jonathan. Fala. Eu acabei perdendo o prazo da inscrição da Semana Científica, mas o que eu tive de link que eu fui recebendo, eu fui acessando alguns. Mas a maioria, mas acho que eu perdi, acho que 2 dias, basicamente, eu perdi eles quase completos. É. Mas eu vi o sexta-feira, eu vi acho que 2 palestras de sexta-feira, e na quarta-feira eu assisti pelo notebook da minha namorada, que ela tinha feito a inscrição, eu acabei assistindo com ela. E aí. Então, Mas eu achei assim, foi sexta-noite não interessante. assisti. Sexta-noite não assisti. Eu tive um evento à tarde, mas foi um evento à extensão. A, a Ah, de sexta que eu vi foi por volta de 4 horas, mais ou menos. Foram 4 pessoas que apresentaram. A Paloma, acho que era estudante de nutrição. Boa mas noite, Ana. Desculpa o atraso. boa noite, Ana. É, foi, foi na mesa da extensão que ela apresentou? Não, acho que foi a apresentação, foi a sala de vídeo anterior. E depois eu vi o rapaz comentando que ia ter a sala de extensão logo em Ah, tá. seguida, mas aí eu não tive acesso ao link para poder assistir, não sabia também se podia assistir, não sei. Eu assisti algumas coisas pelo YouTube. Acho que do link eu só assisti da extensão. E os demais? E a Lilian, a Rafaela, o Jonathan, a Luísa, Yuri, Arthur, Vinícius Cronenberg, Thaís, Natan. Pronto. Oi. Oi. Que eu entrei no meio. O que que eu Não, eu estou perdi? perguntando sobre a Semana Científica, eu estou aproveitando para fazer uma avaliação de como vocês receberam as críticas aos trabalhos. Ah, sim. Da Semana Científica eu assisti Algoritmos que Salvam Vidas.
assisti a do professor Ferrari, que foi uma aluna que apresentou, né, que ele foi orientador dela. Assisti também da Agricultura 4.0 e eu também participei de uma mesa de Bastante, extensão que olha. foi do curso de psicologia, que era sobre essa questão do isolamento, como os alunos Aham. estavam se sentindo. Teve até pesquisa por e-mail, né? Uma delas eu até respondi na época, aí eu participei da mesa 6. Ah, eu Foi também legal, gostei respondi. bastante. Ah, eu também. Foi bem bacana o trabalho deles. Você Foi conseguiu rapidinho, mas foi bem aproveitar legal. bastante, então. Sim, eu gosto de evento quando a faculdade proporciona, assim, eu sempre participei. Participava na outra, eu gosto de participar de semana científica, jurídica. Muito bom, muito bom. E, o Luiz, eu estava falando também da avaliação dos trabalhos, né? O Marcos falou um pouco das expectativas, de como é que foram as críticas. Eu queria ouvir você, queria ouvir os outros, que eu não sei se estão aí ou não estão, porque estão com a câmera fechada e não falam, então estou achando que não estão aí. Foram necessárias, porque toda crítica envolve crescimento, né, pessoal, só que também tem a questão de como que a crítica é feita, né? Tem muito isso também, mas foi proveitoso para o próximo trabalho, assim como no primeiro, aquela questão, a gente foi o primeiro grupo, falta bibliografia, no segundo não faltou. Então, a gente vai tentando encaixar tudo que faltou nos outros no próximo. E assim, nunca vai. Eu acho que é complicado ter um trabalho perfeito, mas dentro daquilo que a gente é orientado e fazendo o melhor possível. Então, tudo que faltou nesse último, o próximo o pitch vem antes da atividade do livro, ou é o contrário? Não, o pitch vem antes da atividade do Vem livro. antes. Então, a gente tem que tentar colocar, né, enxergar de maneira positiva e transformar isso e colocar tudo que faltou na próxima. E se faltar no pitch, tentar encaixar na atividade do livro e assim ir E até até isso agradar a tem. todos. Aqui, na verdade, ainda tem 4 semestres. Nada como a gente conversar uma semana depois da avaliação, né? Porque eu acho que se vocês estivessem conversando comigo na quarta-feira, vocês estariam, talvez ainda não tivessem digerido bem a crítica. Bom, eu tentei fazer sempre da forma respeitosa como eu tento fazer sempre. Talvez eu tenha sido menos dura, talvez a professora Fernanda tenha sido um pouco mais dura, mas o nosso intuito, com certeza, foi corrigir. Ô, Cássio, você está aí, Cássio? O Cássio não está, vou ter que dar falta para ele. Tá vazio hoje, né? Não sei o que está acontecendo. Será que as pessoas acham que o semestre já acabou? Essa semana tá meio parada as aulas mesmo. Não, a minha aula não está Ontem parada, tive aula também de Professora, segundo período. Apareceu, Cássio? Não, parada sim. Tô chegando em casa agora. Fala, Marcos. Eu tô falando parada no sentido de tem pouca gente. Tem Aqui pouca minha aula não gente está nada aparecendo nas parada, aulas. gente. Pelo menos ontem eu tive. Mas eu acho que que foi? Como a semana científica que aparenta muitas vezes ser uma semana que não tem aula, o que não é, na verdade. Então, Isso. parece que são. As Exatamente. pessoas, às vezes, parecem que são mini férias. E você entra naquele relax de durante uma semana eu não tive aula. Só que você não teve a aula da grade curricular, né? Mas a semana científica, ela faz parte, né, do semestre. Então, eu acho que o pessoal meio que relaxa de. Então, acho que é por isso, Marcos, que tá tudo. A pessoa está achando meio parado, né? Deixa eu ver aqui a Karine. Karine, você tá. Gente, eu devolvi as provas para vocês, não devolvi? Professora, a Karine ela me mandou uma mensagem, Devolveu. ela tá passando mal hoje. Aí ela só ligou a aula, mas ela estava se sentindo mal, tá com, acho que não sei se foi pressão, ela, mãe dela, o irmão dela, tá todo mundo meio ruim. Ô, Karine, eu desejo melhoras para você e para toda a sua família, tá? Espero que todos vocês fiquem bem. Espero que amanhã você já esteja aqui se movimentando também na aula, para a aula não ficar parada, né, Marcos? E sim, a senhora devolveu sim as provas. Eu, pelo menos, vi a minha. Então, gente, eu vou lançar as notas amanhã no sistema. Diga, Marcos. Eu vi a nota, a senhora falou que ia ter um anexo com a feedback, prova. mas não tinha anexo. Quer dizer, tinha um anexo. Mas era a sua o meu prova. tava em branco. Tava toda a prova em branco. Jura? Mas minha prova não tava De em branco. todo mundo? Juro, pô.
O de todo Mas não foi mundo. Não, quando foi carregar, não, ô Marcos? De todo Mas não foi não, quando foi carregar, não, ô Marcos, porque a minha deu um negócio assim. Depois de um tempo, ela abriu no Word. Eu acho que esses arquivos que vêm como feedback, eles bem dão uma demoradinha. Aconteceu isso, quando a professora Maria Fernanda também aconteceu uma vez. No meu estava acontecendo isso. Mas depois apareceu. Na verdade, eu estava abrindo errado, eu estava baixando a minha própria prova e não a de feedback, né? Então todo mundo recebeu. Eu procurei eu procurei colocar ali quando houve algum erro, alguma coisa, eu procurei apontar. Para nós também, assim, pelo menos para mim, né, que não era uma professora de EAD, é diferente corrigir uma prova no arquivo, devolver, embora eu faça orientação, faça muita correção. Eu tentei fazer uma correção que fosse bem compreensível para vocês, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida no final da aula, pode sinalizar para mim. Ana, Sim. oi, desculpa. Aí, só para entender, então, aí a nota final é a prova, aquele trabalho de estudo de casa e o trabalho que a gente apresentou, que foi sobre matriz BCG, matriz SWOT. Isso. Então, peraí, o então primeiro tá bem. trabalho foi do de ambiente, que valeu 1,5. O segundo Isso. trabalho Foram 2. foram tá bom. 3. O segundo trabalho eu esqueci, porque eu estava corrigindo as provas de saúde e sociedade, eu esqueci tudo. Peraí. Não, aí estudo de caso, né? Que Starbucks, Havaianas e tinha estudo de caso. O terceiro foi o seminário das apresentação. estratégias. Então tá bem. Tá bem, Tá? Ana, obrigada. E aí fechou a nota final e aí eu vou lançar no sistema amanhã. Tá Gente, bem. qual foi o problema da prova? Então, a primeira questão da prova era sobre o que era um processo, né? Então, assim, as pessoas não vão escrever todas da mesma forma. Então, vocês escreveram de formas diferentes. Agora, precisava falar de planejamento, organização, direção e controle, não é? Algumas ideias precisavam estar contidas ali. Então, na maior parte dos gabaritos, deixa eu só abrir aqui, porque eu já esqueci. Precisava falar que processo tem a ver com uma sequência de etapas, que elas são interrelacionadas, né? Com uma sequência, não, desculpa, com um conjunto de etapas. E o próprio livro que eu uso diz que elas não são sequenciais necessariamente, mas têm etapas a serem cumpridas no planejamento, organização, direção e controle. Então, você planeja, depois você organiza, aí você volta, planeja de novo. Então, por isso que elas não são sequenciais. Qual foi o maior problema da prova? Os 2 maiores problemas, eu acho. A questão de que tinha que usar a palavra, é muito difícil fazer uma prova que o aluno faz em casa sem a gente ver, né? Imagina a dificuldade. Aquela vontade incontrolável que acomete alguns de procurar a resposta na internet, um desejo quase humano, né? Da pessoa procurar. Então, essa questão de construir um texto com aqueles conceitos era para verificar exatamente se você sabia aplicar o conceito. Então, não basta você decorar o que é eficiência, o que é decorar o que é eficácia, que não precisa nem decorar, porque o Google vai lá e te diz, já que vocês estão na frente do computador. Era se você sabia aplicar. Então, muita gente não aplicou corretamente porque não conseguiu construir um texto encadeando as ideias. Então, escreveu frases soltas. Eficiência é isso, eficácia é aquilo, cultura organizacional é aquilo. Não conseguiu juntar essas ideias num contexto. Então, esse foi um dos problemas. O outro problema, que foi o maior, que muita gente perdeu ponto, é que dizia assim, na terceira, perdão, falava sobre o processo decisório gerencial e pedia para explicar a importância de cada uma das etapas. Gente, não tinha como eu pedir para descrever as etapas, porque também ficava fácil demais, né? Então, eu acho que essa foi a principal falha, a principal razão de perda de ponto. Apesar disso, alguns alunos conseguiram tirar a nota 7. Eu não sei qual foi o aluno, mas... quer dizer, nota 7 é nota 4, tá? Não, eu ia falar, gente, mas a prova não vale. Quem sabe? Tive um infarto agora, como assim? Quem foi essa pessoa, gente? Já me deu um mini infarto aqui agora. Ô, Marcos e Luísa, sabe que... Não, eu me senti muito iludida durante uma semana. Agora eu falei, nossa,
Eu vou explicar para vocês que eu estava de tarde corrigindo uma prova que valia 7. Então, vocês têm que entender que os profissionais de educação estão muito massacrados nesse período de pandemia. Então, vocês dão um desconto aí, como a gente costuma dar para vocês também. Então, a prova valia 4. Ok. Apesar dessas falhas, alguns alunos conseguiram alcançar o 4. Para quem não conseguiu alcançar, eu sinalizei na prova qual foi o problema. E eu acho que esses dois são os maiores problemas. A gente não presta atenção, sai respondendo sem saber o que foi pedido. Então, essa é uma dica que eu deixo não só para a minha matéria. Eu deixo essa dica para quem faz prova. Eu costumo fazer alguns encontros. Vocês sabem o que é ENAD? Exame Nacional do Ensino, né? Então, Sim. assim, os cursos superiores são avaliados através de uma prova chamada ENAD, né? E o nosso curso de administração, maravilhoso, vocês sabem que tem nota máxima, nós sempre tiramos 5. E muitas vezes eu encontro com os alunos, participo de alguma reunião antes deles fazerem a prova, e eu sempre digo assim, sempre oriento, quando você vai fazer uma prova, né, Ana Luísa, você que é concurseira, né? Você tem que entender muito claramente o enunciado da prova, o que está sendo pedido. Usa um pilô amarelo, né, quando a prova é de papel, se não for, mesmo no arquivo no Word ou no PDF, você pode marcar. Tente entender exatamente o que está sendo pedido. Isso é metade do caminho para a resposta. Se você não souber a resposta, também não adianta o que está sendo pedido. Mas com 20 anos dando aula, eu percebi que esse é um dos problemas mais graves. Os alunos respondem aquilo que está na cabeça, e não aquilo que está sendo perguntado. Então, esse foi um problema da prova bastante grave. Eu queria agora compartilhar com vocês. Espera aí, gente, que tem umas coisas aqui de campanha eleitoral que não é para abrir para vocês, não. Deixa eu... Vamos ver aqui, ó. Queria, antes de começar, a gente dar uma repassada aqui na nossa programação. Vocês estão vendo... Vocês estão vendo alguma coisa? Não. É que está Ainda não. preto ainda, acho que ainda não abriu. E agora? Eu acho que está abrindo. Tá carregando. É que eu estou com muita coisa aberta, vou ter que fechar. Então, vamos lá, gente. Hoje, aula de direção, tá? Não é aula de direção para vocês serem motoristas, é planejamento, organização, direção e controle. Amanhã, aula de controle. Tá aqui o slide, tudo direitinho. Na terça-feira, estudo de caso. Ainda está oculto aqui para vocês, tá? Ainda vou colocar a tarefa, tem um estudo de caso. No dia 4, tem a apresentação da atividade integradora 3, que é do 7º período, que a gente sempre assiste, para vocês se prepararem para quando vocês chegarem lá. De vocês é a 1, né? Essa é do 7º período, e na quinta-feira tem a do 3º período. Parece que ela vai ser adiada, mas por enquanto eu deixei aqui. Então, assim, aqui no dia 10 temos um outro estudo de caso. Aqui temos um estudo dirigido. Esse estudo, todos eles, para ninguém reclamar, né? Não sei se vocês estão reclamando, mas para ninguém reclamar que está tendo sobrecarga de trabalho, trabalho na hora da aula. Estudo de caso, vai, reúne, discute, acabou. Dia 17, que vai ser uma terça-feira, eu vou fazer a preparação final para o pitch. Eu vou liberar vocês para vocês fazerem a preparação final para o pitch, que é a véspera do evento, tá? Dia 24, esse é o que é o mais importante que eu quero falar para vocês. Esse é um seminário que vocês vão apresentar. Então, esse vocês podem começar a preparar. Apresentação do trabalho eu recomendo, tá? Tem toda a explicação aqui. Vocês vão indicar um podcast, um filme, alguma coisa que vocês acham muito interessante no campo de administração e vão justificar por quê. Aí eu dei um exemplo. Jonathan? Abre o seu fone. Oi. Jonathan, você já viu esse filme chamado Coach Carter? Não, senhora. Não, Jonathan? Você nunca assistiu Acho Sessão que da não. Tarde? Treino para a Vida? Esse filme é tudo brabo. Hã? Fico vendo, não.
Ah, não é possível, Jonathan, que você nunca viu esse filme. Esse filme é um filme que passa muitas vezes na televisão aberta. Tem no Netflix. Tem no Netflix. É um filme de um técnico, uma história real, de um técnico de basquete que treina um time e, enfim, aí não vou dar spoiler, não. Aí vocês assistam o filme, quem quiser, quem gosta de filme. E esse filme, ele é muito usado. Eu conheci esse filme num congresso da área de recursos humanos uma vez. Então, ele é muito usado para discutir liderança, ele é muito usado em curso de MBA, em curso de administração, trechos do filme, né? Então, eu dei esse exemplo para vocês entenderem o que eu quero com esse trabalho. Eu quero que vocês sejam capazes de enxergar alguns dos conteúdos, né, que a gente abordou aqui. Pode ser um podcast, né? Tem muito podcast. Vocês assistiram o Anthony? Naquela palestra do Ferrari? Gente, vocês estão aí? Sim, eu tô. Então, Sim. me parece que o Anthony tem um podcast. Então, Tem, na página dele no Instagram tem, que ele dá dicas, tem umas coisas bem isso. legais na página dele da empresa. Gente, o Anthony vai ser avaliador do pitch esse ano, tá? Convidei ele. Então, agora já que vocês já se recuperaram desse choque do Anthony ser avaliador, então, assim, pode ser um podcast, pode ser um filme, pode ser livro, vocês não vão indicar porque vocês já estão fazendo o trabalho do livro. O que vocês quiserem, que vocês achem interessante compartilhar com os colegas. Eu coloco sempre esse trabalho no final, porque fica essa dica até para as férias, né? Que vocês possam fazer uma coisa diferente, que não é só ler um livro científico, mas que possa estar trazendo uma reflexão para a administração. Então, no dia 25, nós vamos ter a revisão, ou seja, revisão é assim, tem alguma dúvida? Né? Aí vocês dizem, dia 1º de dezembro, olha, gente, já estamos quase em dezembro, prova, igual vocês fizeram, 2 de dezembro, eu me despeço de vocês e só nos encontramos de novo no 7º período. Ou nas ruas, né? Mas como vocês não abrem as câmeras, tirando o Marcos, a Ana e o Jonathan, eu não vou reconhecer ninguém. Vai ser um horror isso, gente. Imagina, a gente na fila do mercado, eu na frente de vocês não podem nem falar comigo, porque eu não vou saber quem é, né? Alguma dúvida, gente, sobre essa segunda parte da disciplina? Eu fiz questão de passar tudo direitinho, ponto a ponto, principalmente porque tem esse trabalho, eu recomendo, que é uma coisa que, para quem é mais organizado, quem gosta de se planejar, já olha lá na frente e vê isso. Dúvidas, comentários? Bárbara? Para mim, tudo ok, Ana. Tá tranquilo? Tá. Esse trabalho do Eu Recomendo também? Tudo em grupo. É o mesmo grupo ou vai ser individual? Não, é em grupo. Beleza. Na verdade... Para com isso, Marcos, de tentar ficar se distanciando da gente. Eu aceita. Tu que tá sumida, pô. Não vou nem falar nada, hein? Vamos nem entrar nessa discussão aqui. A gente já está muito separado, a gente precisa fazer em grupo. Diga, Emanuela. Esse trabalho vai precisar apresentar slides também ou é só recomendar mesmo? Não, vai precisar recomendar através do slide. Ok. Tá? Ana, eu dei a explicação lá, deixa eu ver se está escrito que tem slide lá. Vai que não tá, né, Manuela? Ó, tá escrito assim, peraí que eu engasguei, gente. Ana, o Pedro pediu para avisar no grupo que o carro dele quebrou na Vinda Brasil, ele está esperando o reboque, por isso que ele não está participando da aula. Tá bem. Então, quando eu fizer a chamada, vocês me Está esperando o seguro socorrer ele, não sabe que horas que retorna, coitado. Coitado. Ô, Emanuela, olha aqui, vocês devem apresentar, através do uso de slides, o material escolhido, resumindo do que se trata e destacando pelo menos 3 pontos abordados relacionando-os à disciplina. Máximo 5 slides, 10 minutos de apresentação. Esse tempo de apresentação é sempre o tempo máximo, né? Vocês podem fazer em menos. Ô, Emanuela, você está traumatizada com a apresentação? Não. Não, né? Não, tranquilo. Então, vocês vão se apresentar tanto que quando chegar na defesa de monografia de vocês já vão dar um arraso. Então, gente, tudo bem? A gente tem esses 2 conteúdos, então, para fechar, os estudos de caso para fazer, que são essa prática, né? Esse trabalho do Eu Recomendo,
e a prova. É isso, tá? Vai passar rápido. E o pitch acaba consumindo muita energia do primeiro período, né? Que é um trabalho que, gente, deixa eu falar para vocês. O pitch, vocês vão ensaiar comigo antes, comigo com a professora Fernanda. E aí, ó, eu quero falar. Ana Clara, você está aí? Oi, professora, pode falar. Eu queria que você me ajudasse a organizar o seguinte. O pitch é no dia 18, uma quarta-feira. Então, eu ensaiaria vocês no dia 11, na quarta-feira anterior. Todo mundo se apresenta como se fosse para valer, entendeu? Vai, eu ligo o cronômetro e vocês apresentam. Aí, acabou, a gente critica, fala do slide, olha, vocês falaram isso, que não deve. Tudo que a gente fez dessa outra vez, a gente faz, mas como um ensaio, tá? A gente faz entre nós, para chegar na frente dos jurados e vocês arrebentarem. O que acontece? Então, eu faria esse ensaio no dia 11. Só que a formatura da primeira turma de odontologia vai acontecer no dia 11, às 7 horas da noite, e eu sou paraninfa dessa turma. Então, assim, eu tenho que estar presente. É uma atividade da faculdade, não posso. Vocês têm ideia do que é ser paraninfo? Para mim é muito importante. Então, assim, é uma honra você convidar um professor para ser paraninfo. Então, o que acontece? Eu não posso deixar de ir na formatura e eu não posso deixar de ensaiar o pitch. Então, nós temos duas opções. Ou vocês ensaiam apenas com a professora Fernanda, eu peço para ela fazer os ensaios, ou a gente ensaia na sexta-feira, dia 13. Porque vocês não têm aula dia 13, vocês têm? Sexta-feira, dia 13. Melhor ensaiar sexta-feira, dia 13, com certeza. Sexta-feira, dia 13. 13. Vocês não têm aula. Vocês só têm EAD, não é? Isso. Então, Ana Clara, eu queria que você, como tem gente faltando, eu queria que você me ajudasse a que todo mundo tomasse ciência disso. Que a gente vai... Eu coloco lá no grupo e aí eu vejo com o pessoal. Você sabe que tem sempre alguém distraído, né? Assim, a Uhum. pessoa não lê, né? São muitos grupos na nossa vida. A professora Fernanda também vai participar, porque eu já consultei ela também pode no dia 13. Então, nós duas vamos fazer juntas, e assim, a gente faz muito bem juntas, vai dar tudo certinho, tá? Não precisam se preocupar. Boa noite, Mirela. Então, eu estou vendo que vocês estão super animados. Tem um cachorro aí do seu lado, Marcos? Ah, que bonitinho, Minha filha adotiva. Também tenho 6. Então, pronto, estamos prontos para falarmos de direção. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tudo bem, gente? Vocês não querem falar nada comigo? Vocês não têm nenhuma dúvida, alguma sugestão? Vocês estão um pouco desanimados. Vinícius Cronenberg, lembra quando você conversava comigo? Eu lembro, senhor. Então, você não está muito bem hoje, não? Hoje eu estou passando um pouquinho mal. Gente, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão saindo muito na rua? Estou assistindo a aula deitado, assim. Por isso que eu estou com a câmera fechada. Eu também estou, pô. Como você sempre abre, eu vou perdoar você, como você não está bem. E vamos ver. Arthur, tá tudo bem ou você também está passando mal? Oi, não, tô tudo ótimo. E o Arthur Campos? Arthur Tá Campos... tudo ótimo também, professora. Tudo que ótimo. voz, né? Deixa eu ver. A Ludmila trancou, né? A Ludmila eu não vi mais aqui. Alguém sabe? Foi ela que trancou, sim, eu acho, mas tem que confirmar com o grupo que ela fazia trabalho, mas pelo jeito ela trancou. Professora, ela saiu. Saiu, né? Então tá bom. Então vamos lá. Então, se acabar a aula cedo hoje, vocês já começam a fazer os trabalhos, tá? Já começam a organizar o grupo do Eu Recomendo, porque vai ter um monte de estudo de caso, tá? Tá todo mundo ligado nisso, né? Vamos lá. Vamos falar, então, disso aqui. Vamos começar recapitulando. Quais são mesmo as 4 funções? Gente, acabou a semana científica, tudo. Agora vamos continuar. Quais são as mesmas funções da administração? Marketing, operações, planejar, controlar, dirigir. E agora qual que é?
Então, as funções são essas aí são as áreas, né? De É atuação, né, verdade. Marcos? Me desculpe. Tá desculpado. Eu sempre prefiro que participe, mesmo que não acerte na mosca, é melhor participar, né? É nessas horas que a gente aprende, velho. Exatamente. Os alunos não conseguem entender isso, que tem que falar, né? Então, vamos lá. Planejamento. Planejamento é o quê mesmo? Ai, gente. Planejar é o quê mesmo? E pronto. Aqui, só lembrando que a matéria de P2 é cumulativa, então, assim, a prova pode cair eficiência, eficácia, planejamento, organização. Pensar em um objetivo. Isso, definir objetivos, definir os caminhos. Professora, eu ia falar, mas a senhora já falou, pode deixar. Não, mas eu prefiro que você fale, Bárbara. Tá, eu ia falar que é definir tudo o que a gente precisa para alcançar os objetivos da organização. Então, você tem que definir primeiro quais são os objetivos. O planejar é definir os objetivos. Aí, tudo que você precisa para alcançar, você define na organização, não é isso? Uhum. E depois você faz o quê? Aí eu organizo. Você organiza e aí, assim, tem algum microfone aberto que tem, assim, alguém falando assim, galera... Aí, olha só, você definiu que você quer fazer isso, você definiu os recursos que são necessários, que pessoas você precisa, que cargos são necessários, como é que são as relações de autoridade. E aí a coisa precisa acontecer, né? Então, é aí que entra a função direção. Então, vamos dar uma olhadinha nela, que ela é bem pequenininha. Por quê? Porque direção está muito ligada a uma coisa, a um tema de liderança, está ligado a alguns temas que vocês vão aprofundar em outras disciplinas. Então, a gente vai dar, assim, um voo de drone por essa função. Vamos ver. Quem que lia mesmo antigamente? Era o Jonathan? Antigamente é ótimo. Parece que era tanto tempo assim. Não parece? Era o Jonathan, né? Ele está se fazendo de morto, mas eu estou lembrando que é ele. Não, senhora, professora, quem lia era a Ana Luísa aí. É? Ana. Então, vamos começar com a Ana. A gente faz assim, a Ana lê e o Jonathan comenta. Eu acho que a Ana Luísa caiu, não? Jonathan, então é você. Ah, não, eu tava lendo aqui igual a trouxa, sozinha, como sempre. Ai, gente. Tava fechado o microfone? Eu tava crente que eu tava arrasando. Sim, sozinho. Arthur, fica na tua. Em toda organização, há necessidade de gerir esforços individuais em função de objetivos organizacionais. Excelente leitura, Ana. Comentário, John. Comentário. Que você... Pô, não vale tudo, não? Não, é parte a parte. É isso, vocês vão fazer uma dobradinha. É por etapa, pô. É que eu não entendi muito bem essa parte do gerir esforços individuais. No caso, ele se gerir é programar tudo, né, professora? Botar tudo organizado para poder cumprir os objetivos. Ô, Jonathan, eu já vi que você é muito organizado, assim, sistemático, né? A sua fala é sempre assim, como se fosse tudo programado, né? A gente define tudo, né? Não, senhor. Você não é assim, não? Pô, vi minha prova lá, a senhora corrigiu tudo. Mais triste. É? Mas você não... A nota foi boa, mas, pô, cheio de correção, fiquei tristinho. Ué, mas pelo menos você viu que eu li, né? No mestrado eu tinha uns professores que eu tinha dúvida se eles liam a minha prova. Ó, pelo menos quando foi corrigido, você viu que a pessoa leu. Quando eu corrijo meus trabalhos que eu oriento, eu marco tudinho que a pessoa vê que eu li. Ô, Jonathan, então, por que eu fiz essa fala? Que eu tenho uma preocupação que, assim, às vezes, eu também tenho um pouco isso. A gente quer programar muito as coisas, né? Como se fosse possível, né? A administração lida com pessoas, então é muito difícil você ter esse nível de programação. Isso você tem com a máquina, e mesmo assim, às vezes não corresponde, né? Mas
Na vida organizacional, isso nem sempre é possível. Então, eu só queria fazer essa ressalva. Mas se você não é assim, está tranquilo. Eu, às vezes, sou um pouco assim. A gente quer que a pessoa faça de um jeito, mas na vida real não acontece bem assim, né? Você quer matar a pessoa. Não é assim no trabalho de grupo? Você programa tudo, define o que cada um vai fazer, e na prática não acontece bem assim. Então, vamos voltar aqui. Gente, gerir, a palavra gestão, vem da palavra gestão, né? Está relacionado à palavra gestão. A palavra gestão, para nós aqui em Fundamentos de Administração, ela é sinônimo, já falei isso desde o primeiro dia, da palavra administração. Alguns autores, alguns professores do nosso curso vão diferenciar essa palavra. E aí eu vou deixar para quando vocês forem alunos deles, eles explicarem por que eles diferenciam. Porque para mim, e eu tenho alguns autores que vão dizer que as palavras querem dizer a mesma coisa. Então, vamos ler como se fosse a necessidade de administrar os esforços individuais em função de objetivos organizacionais. O que quer dizer isso em outras palavras bem simples? Quer dizer que a função direção vai fazer com que as pessoas, cada uma individualmente, né, os funcionários, para quem gosta da palavra colaboradores, os colaboradores, cada um vai fazer o seu trabalho, eles vão administrar as pessoas para que elas cumpram os objetivos. Então, a empresa, o objetivo dela é vender, aumentar as vendas, né? Vender e aumentar as vendas. Então, a direção vai fazer o quê? Vai administrar essas pessoas para que elas cumpram. Tem um inseto em mim. Para que elas cumpram. Espera aí, gente, que eu fui atacada por um inseto. Eu tô sendo atacado desde que começou a aula. Tá voando essas pestes aqui. Tá voando esses negócios que chamam de cupim. Não é cupim, não. Essas porcarias dessas formiguinhas doidas aí que tem asa aí. É isso aí mesmo, Aqui também tem. Você mora em Correias? Eu tô em Itaipava, mas tá tendo aqui também. Aqui tá chegando. Tava bem aqui nos meus óculos. Bom, gente, então é isso. Gerir as pessoas individualmente em função dos objetivos, ou seja, fazer com que as pessoas façam aquilo que se espera delas. Vamos continuar, Ana. A função direção é responsável por buscar a harmonia em uma relação conflituosa. Pode continuar? Pode. Deve haver uma compatibilidade. Compatibilidade entre os objetivos e interesses individuais e os organizacionais. Por que vocês acham que a gente está falando dos funcionários? Então, direção é a função que vai tratar das pessoas, tá? Por que vocês acham que há uma relação conflituosa nas organizações, nas empresas? Deve ser porque, como a gente lida com pessoas, nós lidamos com pessoas, cada pessoa tem um objetivo pessoal, digamos assim, seja pessoal ou profissional. E acaba que isso pode ser confundido na hora do trabalho mesmo, de uma organização. A pessoa, às vezes, pode pensar mais no lado profissional dela do que o lado da organização, como em si, no caso. Ou o pessoal também, né? Elas confundem, acho que esses dois lados, né? Acredito que seria mais ou menos isso. Perfeito, esse é um bom exemplo, né? Então, assim, nem sempre o seu interesse individual está batendo com o interesse da empresa. A gente pode pensar também que tem muitos conflitos em relação à questão da remuneração, né? Tem uma tensão natural nisso também. Então, assim, a função direção vai tentar harmonizar ou vai tentar gerenciar, administrar ou minimizar alguns conflitos, né? Vai administrar os conflitos nessa relação. Então, é isso que essa frase quer dizer. E aí, voltando para a segunda parte que a Ana já leu, ô Jonathan, era para você comentar, tá? Mas comecei aí, achei que era melhor eu comentar. Buscando o quê? Compatibilizar os objetivos individuais e os organizacionais. Então, como o Marcos falou bem, nem sempre eles vão convergir. Então, a administração vai ficar ali fazendo esse meio de campo, tentando ver se é possível haver uma harmonia entre esses interesses, entre esses objetivos. Vocês querem ver um exemplo? Segunda-feira é feriado, né? Nas empresas privadas, não, mas no serviço público, amanhã é feriado. Dia 28 é dia do funcionário público. Olha que feriadão que dá. Fala qual é o funcionário, aí não importa se é público ou privado, que não quer pegar e dar uma enforcada
de quarta até terça. E aí você vai lá, o funcionário quer enforcar, você quer trabalhar, né? Assim, se você é dono da empresa, então assim, esse é um exemplo bobo, mas que ilustra um conflito. Aí, por exemplo, algumas empresas enforcam e aí fazem uma compensação. Todo dia você trabalha mais meia hora no mês para compensar aquela enforcada que todo mundo gosta. Algumas empresas vão optar por não enforcar, né? Lá na fase, volta e meia, assim, a gente fica triste que a fase não enforca alguns feriados. Claro, a gente quer enforcar. Não é porque as pessoas são malandras, não, gente, que a gente já trabalha muito, né? Vamos fechar, então, aqui a última frase. O comportamento do líder e as práticas motivacionais adotadas são elementos essenciais para alavancar o desempenho organizacional. Então, gente, por que eu falei que a gente ia fazer um voo de drone aí pela função organização? Porque vocês estão vendo que tem a palavra motivacional, né? E motivação é um tema que vai ser abordado mais na frente, principalmente pelas professoras que vão discutir recursos humanos, né? Então, assim, a direção, se a gente fosse dar uma simplificada, a gente ia falar assim, a direção é aquela função que vai buscar manter as pessoas motivadas para o trabalho. Só que a motivação ela não é externa, né? Aquele exemplinho bobo que eu acho que eu já dei no início do curso para vocês. Não adianta eu dar um chocolate, vou dar um chocolate para a Ana Luísa se ela tirar 10 na prova. Mas a Ana Luísa não gosta de chocolate, então não adianta eu oferecer aquilo que não lhe traz motivação. Então, motivação é um tema bastante complicado, tem muita simplificação, né? Fica parecendo que a motivação é um elemento externo, né? Mas a motivação tem a ver com a função de direção. Então, eu costumo dizer que o administrador ele tem que entender, pelo menos, que o ser humano é complexo, né? Depois vocês vão aprofundar por que é complexo, para você poder trabalhar com essa questão da função da direção. Vocês estão entendendo ou vocês estão dormindo? Tirando a Ana Luísa que eu estou vendo e o Marcos, o resto eu não sei se o restante da turma eu não sei se está acordado ou se está dormindo. Ou está passando mal. Né? Não, que isso? Porque hoje é dia de passar mal, né? O Matheus também avisou que está passando mal. Gente, foi todo mundo numa festa e só a gente não foi. Ainda bem, diga-se de passagem. Ainda bem que a gente não foi. Todo mundo tá... Gente, o que aconteceu, hein? Hoje vai ser feriado do passar mal. Gente, ainda tem coronavírus, hein? Vocês não ficam saracoteando por aí, não, hein? Vamos lá, Ana. Ainda bem que tem você para me ajudar aqui. Direção. Função da administração responsável pela articulação da ação dos indivíduos no contexto organizacional. Ô, Bárbara. Oi. Como é que você entendeu até agora essa função de direção? Do que a gente falou, do que você ouviu, o que você está achando que é? Bom, professora, é que eu estou anotando aqui, mas peraí. Fica tranquila. Tá. Então, direção eu posso colocar assim, que seja tudo que você está direcionando as pessoas, igual a gente já falou antes, para cumprir os seus objetivos. Então, você vai separar, assim, igual a gente já tinha falado também, por setor, separar tudo direitinho, organizar, e depois você vai começar a direcionar, condicionar as pessoas para que elas façam o que elas precisam fazer, também monitorar, olhar de perto para ver se está sendo feito como... Calma que está invadindo o controle. Mas eu acho que é isso. Muito bem. Bárbara, às vezes eu colocava na prova alguma coisa assim. O que é controle? Eles respondiam, controle é controlar. Você saiu bem, que você não falou que direção é dirigir, você falou que é direcionar, né? Então, se saiu muito bem. Menos mal. Menos mal. Achei que a sua explicação foi boa. É isso mesmo. Como eu já falei, né, eu costumo brincar é fazer com que as pessoas façam aquilo que se espera delas. E aí, o que isso quer dizer? Né? Você precisa orientar, como a gente já falou, precisa motivar, tem a ver com comunicação e tem a ver com liderança, e aí eu queria falar dessas duas coisinhas. Por que a comunicação é importante para o exercício da função de direção?
porque se você não soubesse comunicar com seus colaboradores, eles não vão conseguir alcançar qualquer determinado objetivo. Muito bem. Brabo. Tirou palavras da minha boca. Aliás, em qualquer situação, né? Não só dentro da administração, a comunicação é essencial, né? Gente, apesar de estar gravando, vamos fazer aqui uma confidência só nós. Vocês acham que a gente se comunica bem? Em geral, as pessoas se comunicam bem? Conseguem passar claramente uma mensagem? Mirella já respondeu. Em geral, não, professora. Eu acho que penso a interpretação do outro, né? Você pode se ver até pela questão da... Peraí, tinha alguém falando antes, Marcos, só um minuto, que eu não reparei quem era. Era eu, professora. Então conclui que aí depois o Marcos fala. Não, eu acho que também, tipo, é a interpretação do outro. Eu posso, tipo, falar uma coisa e estar interpretando de um jeito e a outra pessoa interpretar de um modo completamente diferente. Acontece isso muito, tipo, na escrita do WhatsApp, porque às vezes você está falando normal e a pessoa acha que você está brigando com ela. E para você está falando super bem, tipo, só dando o seu ponto de vista. Excelente. Quer acrescentar, Marcos? Era mais ou menos isso. Eu ia falar que a gente vê muito essa questão de falta de comunicação na vida pessoal, que às vezes alguns conflitos acontecem e acabam gerando algumas brigas por conta disso. Porque você não sabe se expressar e aí entra um pouco essa questão que a Ana Clara falou, que foi a questão da interpretação também. Então, acho que um vai complementando o outro e aí gera um conflito. E aí, se não tiver uma pessoa que saiba se comunicar de acordo, ser maleável, uma pessoa mais flexível, digamos assim, porque igual a gente nós vamos lidar com pessoas, né? Nós seremos futuros administradores, e então sabemos que cada pessoa é de um jeito. Então você tem que saber como trabalhar com essa pessoa, como falar. Porque tem gente que, igual ela falou, numa conversa de WhatsApp, é basicamente o que acontece às vezes na vida real mesmo, assim, no frente a frente, digamos assim. Às vezes você fala de uma forma onde a pessoa interpreta de uma forma mais áspera, mais rude, entendeu? Acho que vamos botar assim mais ou menos, já que é confidencial aqui entre a gente. Apesar de estar gravando, das críticas porque qualquer um depois vai poder assistir? Não é qualquer um, não, só o pessoal da turma, tá? Então, por exemplo, as críticas da professora Maria Fernanda, ela foi bem rude, né? Mas não quer dizer que ela quis ser mal educada ou tipo assim, digamos assim, ser muito rígida com a gente. Acho que é mais a maneira dela de se comunicar, mas somos pessoas, cada um interpreta de um jeito. Acho que é mais ou menos isso, se enquadra cada coisa num pontinho da comunicação. Isso, com certeza ela é uma pessoa super educada, foi a forma, muito bem colocado, o que você falou. Ana Clara lembrou da gente de uma coisa importante, a comunicação pressupõe que tem outra pessoa. Então, assim, não adianta eu ser uma pessoa que falo muito claramente, que fala um português correto, que domina o assunto, porque eu preciso ter o receptor, porque senão não tem comunicação. Então, e isso é importante que a gente esteja atento ao outro. Quantas vezes a gente fala uma coisa, quantas vezes eu estou dando aula, eu estou vendo, quer dizer, antigamente, né? Agora, com essas câmeras fechadas, eu não consigo perceber isso. Se eu estou falando uma coisa, eu estou vendo que as pessoas não estão entendendo. Aí você vai e explica de uma outra forma. Por isso que é importante a gente ver, porque aí a gente vai e explica de uma outra forma. Então, assim, a comunicação é fundamental. E nós estamos vivendo um momento, na minha opinião, que a comunicação está muito comprometida. A própria questão que eu falei da prova, que muita gente errou porque não leu o explique a importância. Então, assim, a comunicação é interrompida. Eu vou contar um caso, e assim, não são vocês, não é a geração de vocês, não. Está todo mundo meio enlouquecido. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Não sei se vocês lembram quando houve a greve dos caminhoneiros. Quando houve essa greve, que parou tudo, coisa e tal, tinha um aluno que ficou me perturbando desde de manhã se ia ter aula. Ele me perguntou se ia ter aula. Aí ele me pediu, assim que você souber, você me avisa. Aí, beleza. Aí o professor Levi, por volta de meio-dia, mais ou menos, mandou uma mensagem. Olha, as aulas vão ser suspensas, coisa e tal, nós estamos organizando uma série de coisas, por favor, avisar os alunos após as 3 horas. Era alguma coisa assim. Claro que eu só li assim, as aulas vão ser suspensas.
meio-dia eu mandei a mensagem para o aluno dizendo que as aulas iam ser suspensas, porque eu não li a mensagem até o fim. Então, acredito que não seja só eu, né, gente? Todo mundo faz quantas vezes? A gente nem lê a mensagem. Como é que vai ter comunicação se a gente nem chega ao final da mensagem? Eu tenho certeza que vocês, com ansiedade de prova, vocês não chegam nem ao final da questão. Vocês começam a ler, já entendem o que está sendo pedido e já saem respondendo. Não é assim? Eu sei que eu também sou aluna, às vezes, fui aluna. Então, assim, a gente não valoriza a comunicação. Hoje em dia, eu estava conversando outro dia com a minha filha, não sei se vocês fazem isso, mas se vocês fazem, vocês não precisam confessar. Hoje em dia, um dos instrumentos principais de comunicação é o tal do WhatsApp, né? E aí o WhatsApp, hoje em dia você pode tirar aquele azulzinho que sinaliza que você leu, né? Você pode tirar tudo, ou seja, eu mando uma mensagem para o Marcos e eu não tenho a menor ideia de se ele leu ou não, porque ele tirou tudo isso e não. Então, assim, isso é uma barreira para a comunicação, porque a comunicação pressupõe interlocução entre duas pessoas. Então, assim, ao tirar tudo isso, você não sabe se sua mensagem está sendo, pelo menos, recebida. Isso tem impacto também nas organizações? Por isso que eu gosto de grupo, sabe? Nesse sentido, o grupo é muito bom, porque aí você vai lá e mostra, olha, eu escrevi e você leu. Agora, se eu mando uma mensagem para o Marcos e ele tirou essa notificação, eu não sei se ele leu ou não. E às vezes são questões importantes, que você precisa saber que o outro está ciente. Olha só a que ponto nós chegamos. Então, a comunicação é muito importante. E ela é importante. Teve uma vez. Diga. Desculpa, pode terminar. Pode terminar. Não, eu só queria dizer que ela é fundamental, né? Que a gente não dá bola, acho que comunicação não é um tema da administração. Vocês vão ter até uma disciplina de comunicação no segundo período. Acho que é com a professora Leila. Porque você não consegue exercer as funções, o seu trabalho, se você não se comunica. Era isso só, fala. Não, eu ia falar que teve uma vez que eu emprestei meu carro. Emprestei não, porque meu pai usava o meu carro para trabalhar também. E aí aconteceu que a homocinética do carro, ela soltou da roda e quebrou. E aí meu pai mandou uma mensagem assim para mim assim: o seu carro quebrou. E botou vírgula e umas outras coisas. Só que eu só li aquela questão, o iniciozinho da notificação. E eu fiquei desesperado, meu carro quebrou, eu tô a pé, tô ferrado. Aí eu liguei pra ele, pô, meu carro quebrou, agora como é que eu vou fazer? Só que na mensagem estava assim, seu carro quebrou. Já levei na oficina, o mecânico consertou, está tudo ok. E aí eu fiquei desesperado o dia inteiro, porque eu só consegui falar com meu pai mais tarde, porque no local onde eu tava não tinha sinal. Eu só recebi a mensagem porque tava no Wi-Fi, eu tentei ligar para ele pelo celular do WhatsApp, não tocou. Fiquei desesperado. Então, o meu caso e o seu, você vê, e isso é muito comum, gente. A gente não lê até o final. Só que, provavelmente, em trabalho de grupos, se vocês não tiveram ainda, nos 4 anos que vocês vão passar juntos, vocês vão ter ruídos, vão ter problemas, vão ter atritos por conta de comunicação. Tá? Então, não é qualquer coisa, tá, gente? Eu acho que a gente tem que primeiro prestar mais atenção, né? E desenvolver isso. Então, voltando também à apresentação do trabalho, quando você tropeça muito no português, é igual, deixa eu fechar aqui de novo, gente, sem querer enlouquecer vocês. Vocês conseguem prestar atenção numa palestra, numa aula, quando a pessoa fala muito né? Depende, mas tinha um conhecido meu que ele falava tudo, ele falava né, e tinha um outro, ele ficava também, não sei porquê. Eu só ele falava né, aí depois o resto esqueço. Não, você começa a contar. Você estranha, né? Você presta atenção, mas você fica, gente. Aquilo começa a te distrair. Não é? Você fala assim, ué, de novo. De novo. Eu conheço aluno que começa a contar. Olha, o professor naquela aula falou 124 né. Viu como... Então foi uma aula só de né? Como exatamente. O tema da aula era né. Ninguém entendeu. Outra coisa, eu trabalhei com uma professora na fase, ela já se aposentou, ela tinha um negócio que ela falava, que quando eu conheci ela eu achei engraçado, mas depois ela tinha razão, mas ela sempre trabalhava isso, que o corpo fala. Quando os alunos fazem a apresentação,
em sala de aula, eu e a professora Fernanda, a gente sempre diz assim, não fica se balançando. A professora Fernanda sempre fala assim, não fica puxando a cueca. Os alunos ficam fazendo umas coisas que interrompem a comunicação. Fazem, não é de maldade, fazem porque às vezes estão nervosos. E aí você interrompe a comunicação. Se você tiver alguma coisa que distraia na sala de aula, assim, no professor, ou no seu jeito, coisa e tal, se for muito forte, compromete a comunicação, né? E aí a mensagem não é recebida, porque a comunicação pressupõe que eu vou ter que receber a mensagem. Então, como é que você vai dirigir se a mensagem não chega? É isso, gente. Vamos voltar lá para o nosso slide, porque eu fico fechando e abrindo, né? Porque eu não enxergo vocês. Então, envolve a orientação, você precisa saber orientar, então é importante que você tenha alguma noção do trabalho, a motivação, que vocês vão estudar com mais profundidade, a comunicação e a liderança. O que vocês entendem por liderança? Pode falar, Vinícius. Eu vejo uma pessoa que toma frente de alguma atividade, alguma coisa assim, e não só toma frente, como sabe motivar alguém para ajudar naquilo. Isso. A liderança é aquela pessoa que tem uma capacidade de influenciar? Seria isso, na sua opinião, Vinícius? Basicamente. Quando a gente está ao vivo e a cores, eu sempre peço exemplos de líderes, né? Mas como líderes, em geral, é muito comum, né, a gente ter lideranças religiosas e políticas. Hoje em dia o ambiente está tão tenso que eu vou pular essa parte, não vou pedir para vocês darem exemplos, não. Mas pode dar. Fala. Eu ia falar Hitler, por exemplo. Ele é uma pessoa horrível, mas ele era um bom líder. Ele foi uma liderança, né? Não tenho a menor dúvida. Ele soube se comunicar com geral, né? Porque ele fez um país inteiro ficar ao lado dele, né? Ser a favor dele, basicamente. Então, para o bem ou para o mal, claro que a gente está falando de uma pessoa de importância histórica, né? Mas nas organizações também tem isso, e para o bem e para o mal, tá? Então, a liderança, sim, também é um tema que vocês vão precisar se aprofundar um pouco, há vários tipos de liderança, né? A liderança, de uma forma simples, também a gente pode dizer que é a capacidade de influenciar, né? E por que você permite que você se permite ser influenciado, né? Então, a liderança exige esse consentimento. Então, você pode ser influenciado porque você reconhece naquela pessoa um saber, né? Você é influenciado porque a pessoa tem muito carisma. A liderança pode ser tradicional, então, assim, o seu pai, a sua mãe, os seus avós sempre exerceram muita liderança, porque você tem uma família que você respeita, né, as pessoas mais velhas, a tradição, enfim. Então, tem várias bases a liderança, né? Então, a função de direção, ela se relaciona com a questão da liderança, porque, na verdade, voltando ao início da aula, você tem que fazer com que as pessoas façam aquilo que se espera delas. Então, hoje, você não vai ouvir a palavra mandar, né? Você não vai ordenar, mandar, você vai influenciar. Então, a influência é o exercício dessa liderança. Ficou claro? Sim. Consegui me comunicar? Sim. Bárbara? Oi. Com as suas palavras, você falaria como? Com as suas, não é com as minhas, não. Pode ser com as suas, vai lá. Sobre liderança? Isso. Bom, deixa eu só canalizar minhas ideias. Isso, liderança. Bom, de modo geral, todos nós somos líderes, porque a gente lidera a nossa própria vida. Em casa também, a gente passa a liderar filhos. Tem sempre um grau de liderança diferente. E liderar é essa capacidade mesmo de você comandar, eu acho, de você instruir as pessoas, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Entendi, mas eu quero aproximar o seu raciocínio mais da ideia de influenciar, tá? Ana, eu posso dar um exemplo pessoal depois?
Pode, Aí deixa não eu só entra. fazer um comentário na fala da Bárbara. Bárbara, não sei se você concorda, mas eu acho que tem algumas pessoas que não estão liderando nem as próprias vidas. Eu acho que as pessoas estão tão enlouquecidas que é assim, dependendo da página do Instagram que ela está olhando, ela é influenciada por aquela pessoa. Aí ela vai mudando, assim, aí ela vai enlouquecendo. Você não acha, não? Eu acho, sim, com certeza. Não é? Sem sombra de dúvida. Estamos todos loucos. A gente já não sabe o que a gente quer, a gente quer o que o outro quer também. Fala. Hoje em dia é muita informação, né? Nossa! Excesso de informação. Estamos exaustos. Fala, Luísa. Não, porque eu li uma vez uma coisa muito interessante, né? Que existem chefes e existem líderes. Exatamente o que você falou sobre a questão do não existir mais o mandar. Mas que ainda, para quem é chefe, predomina esse mandar. E o líder, ele te influencia, né? E você te faz querer ir atrás daquele objetivo comum da empresa. Eu falo isso porque quando eu fiz estágio na vara criminal, a gente trabalhava com um defensor público e esse defensor saiu e veio um outro defensor. Ele chegou e implantou a maneira dele, era uma pessoa extremamente metódica, mas não por isso. Ok, ele chegou implementando a maneira que teria que operar a hora, como é que se falava com o preso, como se fazia tal coisa, como se fazia isso, como falava aquilo. Ok. E foi péssimo. Os primeiros 2 meses dele de chefia, todo mundo quis sair da vara, uma pessoa pediu afastamento, porque ele só mandava. A gente chegava a tal horário, fazia aquele protocolo, e todo dia era um inferno ir para lá. Conforme ele foi convivendo com a gente foi convivendo com ele passou a ser líder. E ele é uma pessoa que eu admiro até hoje, que eu mantenho contato até hoje. Se eu pudesse, eu estaria trabalhando lá com ele até hoje. E todo mundo que trabalha com ele, depois que ele viu que não adiantava muito ele ficar nessa coisa de chefe, mas sim passar a líder, ele influencia diversas pessoas e qualquer pessoa que fale dele hoje só fala bem e aprende muito. Então, ele influencia no sentido de conhecimento, de método de trabalho, de postura profissional, porque ele é um dos melhores defensores públicos aqui de Petrópolis. Então, eu vi isso numa pessoa só. Como as duas coisas, como ele era enquanto chefe, mas como ele era maravilhoso, na verdade, como líder. Eu não sei se era porque ele também estava indo para uma vara nova e ele também não sabia como é que as pessoas eram, ele ficou muito assim, vou mandar porque senão vai dar errado. E ele tinha o poder para isso, só que como líder funcionou muito melhor o trabalho e todo mundo se dava bem e todo mundo ama ele até hoje. Perfeito o seu exemplo. Perfeito, e se fala muito isso, né? Essa coisa da diferença do chefe para o líder, né? Que hoje não deveriam existir chefes e sim líderes. Gente, tá cheio de chefe por aí, e o clássico disso é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas o pior é que tem chefe que se acha líder. Pois é, também. Então, essa frase ainda é muito utilizada. Não sei se nessa turma muita gente trabalha, mas em turmas minhas que muita gente trabalha, tem sempre muita gente que já ouviu. Então, é disso vocês estão entendendo bem. Quem está falando... O Carlos, você está aí, Carlos? Eu ouço isso em casa todo dia. É? Minha mãe fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pois é. Carlos, você está aí? Está acompanhando bem? Está desanimado? Está passando mal? Tô com dor de cabeça. Gente, tem alguma coisa. Que dia brabo, eu ia no mercado nem epidemia aqui. Então, imagina se fosse presencial, não tem ninguém não. Não, mas aí as pessoas esquecem. Aqui, e agora a gente entrou na época do ano que chove, né? Então, assim, hoje está todo mundo passando mal. Vai ter dia que está chovendo, a internet está caindo. É assim mesmo, mas a gente vai seguindo. Vamos voltar lá, então, aqui para o nosso slide, já falamos disso. Vamos para o próximo. Vamos falar aqui, então, das atitudes. O Marcos brinca com o cachorro, conversa com alguém, assiste aula, participa. É uma loucura esse menino. Vamos lá. Não, ele é multifacetado. É claro. Bases do comportamento individual nas organizações. Atitudes representam predisposições dos indivíduos perante objeto,
pessoas, eventos ou situações. São avaliações favoráveis ou desfavoráveis. Pode ir. A gente esqueceu do Jonathan, né? Eu já vou chamar o Jonathan já já. As atitudes possuem 3 componentes: o cognitivo, crenças, opiniões e informações; afetivo, emoções e sentimentos; comportamental, intenção. Pode continuar até o final? Pode. Os administradores interessam-se pelas atitudes em relação ao trabalho: satisfação no trabalho, envolvimento no trabalho e comprometimento organizacional. Então, olha só, gente, vamos começar com um exemplo bem bobo, né? Qual é a atitude de vocês quando vocês veem uma barata? Então, eu acho que... Chama a namorada para ver. Jogar um chinelo nela. Você também mata ela, Vinícius Cronenberg? Claro, senhor. Então, geralmente as pessoas veem uma barata, tem um sentimento, né? Uma coisa de repulsa, né? É a emoção, né? Muita gente acredita, né, que a barata é um animal horroroso, transmite doenças. Sei lá, porque deve ter gente que não acredita, por isso que eu falei que tem muita gente. E aí você pega o teu chinelo e vai lá e dá uma chinelada, tem esse comportamento. Então, assim, por que a gente está falando de comportamento, né? Porque você, como administrador, tem que estar ligado no comportamento das pessoas, né? Então, vamos lá num chavão que se diz hoje. Vinícius Cronenberg... o Vinícius está passando mal, não vou pegar no pé dele, não. Vamos falar com o Jonathan. Pode falar, só. Ô, Vinícius, você gosta de desafio? Gosto. Você se sente bem, assim, quando te dão um desafio? Uhum. Então, olha só, você tem uma atitude em relação aos desafios. Eu tenho outra. Gente, sinceramente, se tem umas coisas assim, eu não sou muito dos desafios, sabe? Aquela pessoa que gosta do desafio, eu já acho que é um desafio trabalhar, fazer meu trabalho bem feito, pagar minhas contas, que eu já estou bem de desafio. Então, assim, por exemplo, eu jamais trabalharia com venda, porque eu ficaria estressadíssima com esse negócio de ter que bater meta, e aí depois tem que dobrar a meta, aí depois tem que triplicar a meta. Eu não tenho esse temperamento, entendeu? Muita gente tem, né? Então, percebe como é que as atitudes são diferentes? Mas isso não me faz menos comprometida com o trabalho. Qualquer um que me conhece, vocês me conhecem pouco, mas qualquer um que me conhece lá na fase sabe que eu sou comprometida, dedicada, que eu dou a melhor aula que eu consigo, sabe? Que eu atendo os alunos, estou sempre disponível. Mas eu não gosto de desafio. Entendeu? Assim, não é do meu temperamento, já é do temperamento do Vinícius, deve ser do temperamento de muitos aqui e outros ficam estressados com isso. Então, conhecer as atitudes das pessoas, quais são as predisposições dela, por isso que eu falei da barata. Tem gente que olha uma coisa, por exemplo, antigamente eu tinha um slide que era assim, você olha um pedaço de carne, você pensa o quê? A maior parte das pessoas fala, nossa, daria um churrasco delicioso, né? Então, eu tento não comer carne. Então, quando eu olho um pedaço de carne, eu não tenho esse tipo de relação. Percebe como é que as pessoas são diferentes? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá entendendo, Rafaela? Sim. Pô, minha avó fala isso quando vê meu gato passando. Ela vê o quê? Já viu um churrasco? Gente, que horror! Que isso? Quem falou isso? O Arthur Gabriel, maluco. Esse é meu gato perto dela. Ela já quer fazer um churrasquinho do seu gato? Um churrasgato. O negócio lá na posse é tenso. Aqui, gente, então, tem gente que se sensibiliza com um animal abandonado. Eu estava eu assisti uma apresentação, acho que tem uns 2 anos, isso no curso de odontologia, que apareceram, eles estavam fazendo uma apresentação e apareceram vários filhotinhos de cachorro, tudo muito bonitinho, lindinho, a plateia adorou, né? Os alunos adoraram, que lindo, coisa e tal. Aí apareceu um monte de criança, ninguém deu a menor bola. Então, hoje as pessoas estão mais sensíveis aos animais do que as crianças, não é? Então, assim, quando a gente estava falando do comportamento, é isso, você identificar como é que as pessoas estão se comportando, como é que elas reagem a estímulos diferentes. Alguém saberia me dar um exemplo? Eu dei o exemplo da carne, da barata. Então, assim, quando você tem uma equipe de vendas, por exemplo, se você começar a elevar muito as metas, para alguns pode ser desafio. Para outros, pode ser um instrumento de tensionamento que paralisa. Percebe as diferenças? O comportamento, ele é muitas vezes aprendido. A gente
repete, embora sejamos animais racionais, a gente repete muitos comportamentos. Por exemplo, os meus 6 cachorros, eu tinha 5 cachorros até o início da quarentena, tá? Aí, qualquer coisa que eu dou para eles, eles sentam e ficam me olhando. Aí, no início da quarentena, apareceu um cachorro aqui, largaram a ninhada aqui no Bonfim, um deles andou até a minha porta e se incorporou ao grupo. Isso deve ter sido em maio. Pergunta se ele já senta. Claro que ele senta também, né? Qualquer coisa que eu dou para ele, ele já senta. Então, assim, isso é um comportamento aprendido, né? Todos nós aqui, embora a gente não fique sentadinho olhando e abanando o rabinho, a gente tem uma série de coisas que a gente faz, inclusive, por repetição, né? Amanhã eu vou passar o filme do macaquinho para vocês. Já passei? Não, que macaquinho. Então, amanhã, assim que começar a aula, vocês vão me lembrar do filme do macaquinho que eu vou passar, que tem a ver com isso que eu estou falando. Então, os comportamentos são aprendidos. Isso muitas vezes tem a ver com cultura organizacional. Tá? Isso acaba gerando um padrão de comportamento que conforma a cultura organizacional da empresa. Todo mundo vai fazendo do mesmo jeito. Tem um caso muito interessante. Amanhã eu vou falar também do caso do crachá. Vou ver até se eu recupero para disponibilizar na plataforma. Deixa eu passar aqui, porque o do macaquinho eu não vou passar hoje não, porque senão eu vou ter que procurar, vou perder muito tempo. Vamos falar de outra coisa. Vocês estão vendo? Não, né? Esqueci de compartilhar. Tudo bem, gente? O comportamento, as atitudes, como é que elas são diferentes? Tranquilo. Eu ia até te falar, se for passar o filme, não grava não, porque senão a aula não sobe pro YouTube. Aquela das formigas não foi pro YouTube porque acho que bloquearam, porque tinha o filme. Ah, é? Então vocês vão me lembrar na hora, tá? Porque aí eu paro a gravação. É mesmo, é? Que coisa, hein? Eu fui assistir a aula no outro dia, aí falou que o vídeo tinha sido bloqueado por usar a imagem de outra, acho que da Disney. Exatamente. É direito autoral, né? Que coisa incrível! Gente, eu não estou conseguindo compartilhar o slide e não tem nada da Disney. Espera aí. Só um minuto, o negócio aqui complicou. Agora sim. E a personalidade? Personalidade é uma coisa ótima, né? Vocês, quem tem irmão, né? Tão interessante, né? Ver. Você tem, Marcos? É difícil, é difícil. 2. E eles têm a mesma personalidade? Eles têm, e às vezes eles saem no tampo por causa disso. E você? Eu sou tranquilão, eu sou da paz. Será? Mas eles também acham isso? Que eu sou da paz? É. Acha, porque eu sou bom deles. Sabe por quê? Porque às vezes é assim. Por que eu já adiantei aqui? A gente estava falando da personalidade, aí eu pulei para a percepção, né? Será que todo mundo percebe você da mesma forma que você se percebe? Bom, pelo menos eles falam que sim. Já Mas teve assim, aquelas conversas de família, sabe? Que minha mãe olha para a cara de um, agora você vai falar, cada um vai falar o ponto de cada um que, tipo assim, como você vê a pessoa, quais são os defeitos, qualidades, pra gente entrar num acordo. E quando, tipo assim, a família tá desculpa o termo, mas tá naquela merda, que tá todo mundo brigando, saindo no tampo, todo mundo de mau humor, ninguém quer olhar pra cara de ninguém. Já teve aquelas reuniões de família bonita, e aí a gente teve que expor essas opiniões, assim, bem... aí bate, mais ou menos. Nossa, se fazer isso aqui, sai um quebra-pau. Nossa Senhora. Aqui também sai, mas é porque eu fico quieto, aí eu vejo só os outros se matar. Mas toda família sai umas confusões, né, Bárbara? É que tem umas que saem mais confusão do que nas outras. Então, olha só, Nossa, gente. eu que eu diga. Eu quero saber se, assim, a percepção que vocês têm de vocês mesmos bate com a que os outros têm de vocês? O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, a gente percebe de um jeito alguma coisa e as outras pessoas percebem de outro. Vamos pegar, não é para vocês brigarem, não precisa brigar, não, mas eu vou mostrar um exemplo para vocês. A gente vive num país dividido, né? Muita gente adora o Bolsonaro, muita gente odeia o Bolsonaro. Não é? Ele é o presidente da República e, assim, a mesma pessoa, uns adoram, outros detestam. Então, isso é a percepção, né? Era um pouco disso. Claro que esse tema é muito mais complexo do que isso, né? As pessoas têm razões para estar de um lado ou de outro. Mas, muitas vezes, o mesmo fato é percebido de formas diferentes. Então, eu percebia que a avaliação na semana passada foi um tema que gerou desconforto. Pode ser que algumas pessoas tenham percebido que não.
a mesma avaliação bateu de forma diferente para as pessoas. Entende? Então, assim, quando a gente está falando de direção, isso é importante. Por quê? Porque quando você resolve implantar a estratégia do funcionário do mês na sua empresa, pode ser que o Marcos se sinta extremamente motivado a ganhar o título de funcionário do mês. Já o Vinícius Cronenberg vai detestar isso, que ele vai até se empenhar um pouco menos só para não ser eleito. Porque ele não quer. Eu, por exemplo, se na fase tivesse o professor do mês, eu nunca que eu ia querer ter minha cara estampada lá. Porque eu não gosto disso, sabe? Sim. Eu também não. Porque ia ter sempre, né? Eita, não vai ficar com 10 por causa disso, não, hein? Vai ficar com 11. A gente não, porque a gente sempre fala bem da senhora no grupo, é por isso. Ah, que bom. Não precisa me chamar de senhora, mas que bom. Eu tenho um print para provar que não é de hoje, não é puxa só aqui, eu tenho como provar. Já tirou 11, já tirou 11. Senhora, tá vendo? Hã? Esse Arthur tá impossível hoje. É porque eu tô falando, eu começo a falar, ele vem atrás de mim. Ai. Arthur, você vai abrir sua câmera algum dia? Um dia eu vou. Gente, olha só, esse negócio de percepção também, assim, Um dia eu vou. Bolsonaro é igual o Flamengo, né? Uns amam, outros odeiam. Não é assim? Maioria ama, né, professora? Fazer o que odeia sofre um pouco, né, professora? Professora, todo mundo vive de Flamengo, professora. Isso que a senhora tem que entender. Eu não vivo disso, não. Nem eu. Falou de futebol, apareceu mais gente. Hein? Mas futebol é melhor professora. jogar por causa de futebol do que, né? Eu não vivo disso, não, tá? E eu sou daquelas que odeia, então. Então, professora, uns amam, outros odeiam. Tá sempre na boca assim do povo, mesmo, Flamengo. Amor e ódio andam assim, ó, coladinho. Eu tenho uma teoria, como alguém disse que é a maioria, né? Que eu digo assim, nada que é bom tem abundância. É aquilo, né? Se todo mundo gosta de você, né? A pessoa fala, todo mundo, mas todo mundo, algo tá estranho. Você pode ver que. Calma, eu acho que não dá para generalizar nesse raro. sentido, não, gente. Aqui, Peraí. Bárbara, é brincadeira, tá? Mas tudo que tem valor é mais raro, tá? Essa é a eterna. Depende. Não, me diz uma coisa que tem muito valor. Depende, tu já viu algum... Ué, Eu não tô entendendo nada. Não, olha o que o Flamengo causou na turma. Vamos voltar para a direção? Mas o exemplo era esse mesmo, para vocês perceberem como é que as pessoas têm percepções, como é que essas percepções geram paixões, né? Geram atritos, né? Geram conflito. Eu não gosto, eu sempre sou esquecida no dia do jogo. Sempre sou esquecida. Mas as pessoas se matam por causa disso, né? Então é isso, tá? Isso é importante. Então percebe como é que vocês têm que olhar para as pessoas. Eu não sei como é que nesse mundo que está todo mundo atordoado pelo WhatsApp, pelas redes sociais, a gente vai conseguir ter essa atenção necessária, né? Porque a gente tem que estar atento às pessoas, ao outro, para tirar o melhor das pessoas. É isso, né? Para compreender, para valorizar, né? Então isso exige uma atenção que está difícil a gente ter. Bom, amados, vamos aqui fazer uma chamadinha básica. Que dia é hoje mesmo? Hoje são 27. 27. Estou um pouco perdido aqui. Então, amanhã vocês vão me lembrar de passar o filme do macaquinho sem gravar. Vamos lá, Amanda. Faltou? Presente. Não, meu celular travou. Ana Clara, presente. Presente. Ana Luísa Ferreira. Não, né? Ana Luísa. Ela tá presente, sim. Acho que deu algum problema na hora de ela falar. Luísa, presente. Ana Luísa Amaral. Presente. Ô, Ana Luísa Amaral, por que você é tão animada para apresentar trabalho e na aula você não fala? É porque eu me preparo psicologicamente, professora, entendeu? Ah, virei sua fã. Aqui, Obrigada por falar assim que eu fico tímida. Ah, mas se supera porque você fala muito bem. Arthur Gabriel. Presente. Nossa, Arthur, vamos animar um pouco. Arthur, Eu tava com o dedo no microfone, foi mal. Foi Mentira, tua avó matou o gato. Nogueira. Presente. Bárbara. Presente. Karine tá aí ou caiu? Tá presente, ela mandou no chat. Carlos Henrique.
Cássio. Presente. Presente. Emanuela. Guilherme. Presente. Presente. Jonathan. Presente. Letícia, já vi que está aí. Lilian. Presente. Lucas de Oliveira. Presente. Ludmila. Marcos. É eu. Matheus. Matheus que estava passando mal? É. Micael. Gente, cadê o Micael? Ele estava na aula, porque eu vi a foto Tô dele na aqui. pedra. É. Ô, Micael, por que você não falou nada na aula? Tá quietão, hein? É, se você Eu tô aqui. Você tá doente? Eu vi? Tá? Não, graças a Deus. Tá com problemas amorosos? Não, Tá com problemas familiares? também não. Então, Então não amanhã tem você- motivo pra estar com a câmera Am- desligada, hein? Então, Então amanhã, participa, entendeu, É. Micael? Palhaçada. se você Mas não é falar porque- nada, vai ganhar a É falta. porque eu tava voltando do trabalho. Não, Hã? mentira. Amanhã, se você não falar nada, eu vou te Tô dar voltando do trabalho. Mirella. Presente. Natan. Fala. Presente. Nicole. Nicole não tá aí, não? Nem sabia que tinha Nicole na turma. Mas tem. Não sabia, não. Rafaela. Presente. Pedro, quebrou o carro. Tatiana. Presente, professora. Vinícius, os dois. Ok. Presente. Yuri, Presente. Thaís. Presente. Gente, como assim não tem Nicole na turma? Nicole não é de nenhum grupo? Tem sim, professor. Tem ela é do nosso sim. grupo. Ah, Ela é do meu tá. grupo, professor. É eu que Ah. sou avoado mesmo com o nome. Não dá ideia, não. Não vou dar ideia mesmo, não. E a Nicole tá aí, não, né? Botei amarelinho. Não a vi, não, professor. Não Mas dá o pra pessoal gente- tá morto hoje, hein, gente? Gente, olha só, insuportável vocês hoje, tá? Tirando os que participaram da aula. Micael, Jonathan. Eu sei que tem gente que é mais tímido, que não é o caso da Ana Luísa Amaral. Mas assim, amanhã vocês vão participar da aula, tá? Senão vou dar falta. Gente, prazer enorme revê-los, tá? Então, Ana Clara, que me ajuda muito. Vamos fazer então o treinamento do pitch no dia 13, sexta-feira. Eu mando o link do Zoom, vou botar na plataforma. Você me ajuda a passar para todo mundo. Tá, vou botar lá no grupo. Vocês fiquem atentos aos estudos de caso a partir da semana que vem. Começam a fazer o eu recomendo. Amanhã temos aula normal de fundamentos e depois orientação do pitch. Tá? Vocês já conseguiram falar com o professor Ferrari? Professor, isso que eu ia falar. a falar gente com ele para ser amigo. Não entendi nada, Mirella. No caso, o Vinícius ia falar, mas eu posso falar também. A gente não conseguiu, meu grupo não conseguiu falar com ele, não. Tá. A gente... Professor, o que acontece? Eu mandei Tá mensagem para ele pelo Moodle, só que eu acho que ele não viu. Aí hoje eu vi que ele não tinha visualizado, eu mandei um e-mail, só que ele não respondeu ainda. Ah, vocês veem se a gente visualizou a mensagem? Não, ele não respondeu, né, no caso. Aí eu subentendi tá. que ele não visualizou. Ah, Aí entendi. eu mandei um Não, e-mail. mas assim, eu respondo, mas é que eu queria saber se dá para ver que visualiza ou não. Até o meu Aham. WhatsApp, né, Ana Clara? O meu, você pode ver a última hora que eu vi, pinta de azul, entendeu? Meu também. O meu eu faço tudo. Ah, o meu não, o meu tem nada disso. Meu também não. Quando alguém tiver com sangue azul, tu manda um áudio que dá para ver se a pessoa escutou ou não. Eu, assim, se a pessoa não quer que eu saiba, é o problema dela, né? Porque, assim, eu, como culpada das minhas contas, sou eu. Se eu não quiser responder, eu não respondo. Mas como eu acho falta de educação não responder, eu sempre respondo. Aqui, gente. Por isso que eu amo a Ana, gente. Tá Eu achei vendo? que era a Luísa. Gostou? Igualzinho. Eu acho que a nota da Luísa na prova foi ruim, que ela tá puxando o saco. Ela não precisa de hoje nota. Ela tá Não foi não, gente. Ela tirou 4 na prova. Então foi por Eita! Gente,
mesmo quem não fala, mesmo quem não falou nada para mim hoje, não se comunicou comigo, foi muito bom estar com vocês, tá? Então, amanhã eu estou fazendo sempre assim, abro lá para 6h40, 6h45 no máximo, a gente começa, para dar tempo, né? Para o pessoal que está chegando em casa, né, Micael, né, Cássio? Chegar em casa, arrumar, entrar na sala, né, pentear os cabelos e abrir a Tem que dar um câmera. tempo, né? Então, estou dando esse tempinho. 4h. Ô, Arthur Gabriel, amanhã eu quero ver você com a câmera aberta também, tá? Fala que vale ponto a câmera aberta e todo mundo abre. Só quem tem problema, que já falou comigo, os outros vão abrir essas câmeras, né? Ou quem está com problema. Tem dia que a pessoa está com problema, que a internet está frágil. Eu não tô Aqui, em casa, gente. Não, né? E Não tá nunca em casa? E você está prestando atenção na aula, o Arthur Gabriel? Tô. Isso eu tô. Ah, que bom. Então tá bom, gente. Então fiquem bem. Tem aula da professora Márcia hoje? Tem sim. Então amanhã estamos juntos a noite toda, tá bom? Um beijo, fiquem bem. Boas noites. Passando mal, melhoras. Boa noite, professora. Beijo. Boa noite, professora. Tchau, professora. Boa noite. Professora, boa noite. Beijo, bom descanso.